Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. Podcast de hoje eu vou não, eu vou tentar te convencer, né, de que você deveria voltar a estudar amanhã, se possível. Não, amanhã não, que amanhã é domingo, né, mas segunda-feira, na próxima agora. E também de que você não pode desistir se você já começou. Então, o podcast é sobre isso, né? É sobre voltar a estudar, volte a estudar. Então, você tem que voltar a estudar. E eu vou tentar aqui argumentar em defesa disso, né? Por que isso vai ser bom para você. E se você ficar até o final aí, talvez eu consiga te influenciar de alguma forma ou não. Ou você vai ficar mais convencido de que deve continuar fazendo o que está fazendo. Bom, vamos lá. Você deve voltar a estudar. O mundo está precisando disso, não é? Não é eu que estou falando, é o mundo, né? As empresas elas precisam de pessoas com não só com estudo formal, né, mas com capacidades reais, né, e conhecimentos um pouco mais baseados em algumas virtudes, porque tem muita gente que sabe algumas coisas e peca noutras básicas, né, do conhecimento do ser humano. Então você deveria voltar a estudar porque está muito ruim. Está muito ruim. Todo mundo é mandado por alguém que em algum momento já foi ou está sendo, por alguém que não tem conhecimento. Tem formação, mas não tem conhecimento, né? Ou não tem formação e não tem conhecimento, ou não tem nenhum dos dois, né? Não tem nem formação nem conhecimento, ou tem só formação, é isso. E você poderia estar fazendo isso, né? Muitos de vocês, muitos de nós, né, às vezes vão ser preteridos simplesmente porque não tem uma formação. Então você é ótimo, né, é bom no que faz, mas você não tem a formação necessária e a empresa ela quer uma garantia, né? É isso que ela quer uma garantia, ela quer, então, se o cara é formado em engenharia, então ele deve saber, né? Porque não tem como confiar cegamente, né? E às vezes você não tem isso e você perde. Muitos profissionais perdem por não ter formação. Muitos. Bons profissionais, boas pessoas, pessoas que têm um conhecimento prático muito bom, muito valioso, que acabam não tendo o devido valor, né, a devida valoração, né, a devida valorização, porque falta para elas o diploma, né, a formação. Então, você deveria voltar a estudar porque é só isso que te falta às vezes. É só isso que às vezes te diferencia de um cara que é muito pior do que tu, mas ele tem o diploma e tu não tem. Então ele tem acesso a coisas que tu não vai ter acesso. Então, muitas pessoas, né, são mandadas por pessoas que elas consideram intelectualmente inferiores ou com conhecimento prático inferior e ficam reclamando, né, e espraguejando, e isso não vai mudar nada, porque ninguém tá nem aí para ti. Ninguém tá preocupado se tu tem, se tu não tem, se tu... Então, quem deve estar preocupado contigo é tu mesmo. Então, se te falta formação e isso é necessário, tu tem que colocar a tua força de vontade, né, a tua energia em resolver esse problema. E não ser a pessoa que acaba sendo preterida, que nem eu falei, porque não tem uma formação. Então, buscar essa formação é necessária, se você já está na área principalmente. Porque existe uma carência de engenheiros de máquina, né? Engenheiros que têm conhecimento prático, engenheiros que conheçam o campo
engenheiros que conheçam os equipamentos, as máquinas, não tem, né? Tem muito pouco. Porque não falta tempo, né? Então o engenheiro, normalmente, aí, o pessoal começa a estudar e depois vai para campo, né? Então, obviamente, a curva de aprendizado dele, prática, vai demorar. E eu, por exemplo, que comecei no campo, né? Comecei no chão de fábrica e depois fui buscar engenharia, eu tenho uma vantagem sobre quem não passou por esse processo. E se você fez isso também, você tem uma vantagem. Existem inúmeras desvantagens, mas a gente tem algumas vantagens, que é conhecer os equipamentos, conhecer como as coisas funcionam, saber fazer o trabalho. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você, mas que ela é uma vantagem muito maior quando tu tem a formação. Porque a formação potencializa isso. Então os melhores profissionais que eu conheci vieram do chão de fábrica e buscaram a formação. Apesar de eu conhecer profissionais que não vieram do chão de fábrica e não têm formação nenhuma e são ótimos profissionais, superiores a muitos engenheiros. Mas essa combinação ela é muito potente, né? Conhecimento prático, chão de fábrica, experiência e formação. Então não importa o que aconteceu no meio do caminho, né? Se você deveria ter feito engenharia com 18 anos, ou feito engenharia, ou entrado na área com 22, isso não importa. Importa o que você vai fazer agora. É isso que importa. Se a vida não te possibilitou isso, agora dá. Não, é real, agora tu consegue. Qualquer um consegue fazer um curso de engenharia agora. Qualquer um guardado as devidas proporções. Mas se tu tá na área, se tu tá de mecânico, de técnico, de inspetor, de supervisor, de coordenador, de encarregado, de auxiliar, se tu tá na área, se tu tá trabalhando, tu consegue fazer uma engenharia. Tu consegue fazer um curso técnico. Né? Guardado as devidas proporções de locais que não existem. Mas não quero... Né? Dá. E você que tem que olhar o seu entorno, porque de repente você não tá focado nisso. Então você deve voltar a estudar porque também você tem que estar focado em aprender. E a vida ela é suficientemente... ela já tem uma capacidade de distrair a gente de forma... ela já é capaz de distrair a gente por si só, né? Então a vida nos joga problemas, né? Problemas de mundo, né? Problemas familiares, problemas. E às vezes a gente se perde, né? A gente acha que é isso aí mesmo, né? Não tem mais o que estudar, não tem por que estudar, eu tenho que trabalhar, não tem porque já me formei, eu já passei no concurso. Mas não é isso, você tem que estudar, você tem que voltar a estudar. Você tem que voltar a estudar. Mas você tem que voltar a estudar não só pela questão econômica, né? Que é você crescer, se desenvolver, mas você tem que voltar a estudar para melhorar como um todo, porque não precisa estudar só coisas profissionais. Existem outros problemas que você vai se deparar vivendo a sua vida que, se você tivesse conhecimento, você talvez nem passasse por esses problemas ou conseguiria resolver eles de forma muito mais fácil. Então o estudo não é um estudo formal, né, no sentido de faz prova. Às vezes vai ser, se tu não tem a formação, vai ter que buscar. Porque tem muita gente ruim com formação que vai acabar mandando em ti, porque tu não tem. Isso é um fato. E você já deve ter vivido isso. Mas quando eu falo estudo, eu estou falando de você buscar conhecimento intencionalmente. Não faz prova, não é isso. Mas ter isso como um valor. Né? Poder aprender com quem sabe mais, aprenda, né? Ter humildade intelectual, ter humildade profissional.
adquirir livros, cursos, buscar aprender, buscar melhorar constantemente. Porque não é só, na realidade, o lugar que tu menos vai obter conhecimento real é na faculdade, né? O jogo começa depois que termina a faculdade, assim como o jogo começa depois que termina o curso técnico. Então você nunca pode deixar esse desejo de obter conhecimento morrer. Porque quanto mais conhecimento que tu tem, melhor tu consegue agir no mundo, né? Consegue ajudar teus filhos, ajudar tua esposa, ou você, né, ajudar teu marido, namorado, mãe, pai. Problemas de mundo, problemas de vida, tu consegue resolver. Tu consegue mudar de profissão, mudar de trabalho, mudar de empresa. Tu consegue fazer um monte de coisa tendo conhecimento. Tu consegue fazer um monte de coisa tendo conhecimento somado à experiência. Mas para isso a gente precisa manter uma vida de estudo, né? Porque existem muitas coisas que a gente não sabe e a gente precisa aprender. Bom, vamos passar uma linha aqui e vamos tentar explicar por que a gente estuda, de onde vem a nossa ideia de estudo. A nossa ideia de estudo vem, e por que ela é ruim, né? A nossa ideia de estudo vem pela uma educação compulsória, de a gente ser colocado lá, né, no colégio, mãe e pai mandam a gente pro colégio, aí lá no colégio, tu vê, tá todo mundo lá, ninguém sabendo bem ao certo por quê, nem teu pai e tua mãe sabiam muito bem por que te mandaram para lá, mas sabe que tu tem que aprender a ler e escrever, e todo mundo tá mandando e tem que mandar, e é isso aí. Alguns não querem, né? Tem algumas crianças que não querem, depois acabam se acostumando. Algumas pessoas falam que é importante essa interação social, né? Mas tu vai para lá. E lá tu descobre que tu tem que passar nas provas. Porque tu é medido assim. E lá eu acho que é a primeira amostragem de que a gente se dedica para aquilo que a gente é medido. Ninguém falou, pelo menos não para mim e para as pessoas que estavam lá comigo, que eles estavam estudando, né, que a gente estava estudando lá para obter conhecimento, para ficar mais inteligente, para aumentar nossa capacidade de agir no mundo. Não, é que provas, tu não te formar, vai acontecer uma desgraça na tua vida, e sei lá o que. Então a gente se habituou a estudar de forma compulsória, regrada, tendo como objetivo passar numa prova. Ponto, né? E isso é muito ruim, porque cria uma repulsa pelo estudo. Porque cria também um encerramento, né? O estudo como obtenção do conhecimento é diferente do estudo para passar numa prova. Porque para passar numa prova tu não precisa ter conhecimento. Tu precisa ter memória, gravação, automatismo, né? Então, se estudar para passar numa prova fosse o suprassumo do conhecimento, do aprendizado, toda pessoa que passa num concurso público seria um gênio. Não é verdade. A gente sabe que isso não é verdade. Então essa capacidade de memorizar, sem articular as coisas, é o que acaba sendo ensinado na escola, do jeito que é hoje. Né? Então a escola está lá para formar trabalhadores, de certa forma. Então ela está lá compulsoriamente formando trabalhadores, não pessoas melhores, não é esse o objetivo. O objetivo é formar trabalhadores. Bom, você estudou para passar na prova, acabou. Para que você vai estudar de novo? Se não tem mais prova para passar. Bom, agora você vai estudar para obter uma profissão. Segundo estágio. Você vai estudar para obter uma profissão e, consequentemente, vai ter algumas provas lá, né? Mas o teu objetivo é obter uma profissão. Ou obter um certificado que diga que você está apto para realizar aquela atividade profissional. E isso estimula as pessoas a passar direto. Como aqueles jovens iam
do estudo para a prova, independente de ter conhecimento ou não, que a prova virava o fim, né, o objetivo, agora a profissão é o objetivo. Então o cara, se tem conhecimento ou não, não importa, dane-se, é aceito oculta do certificado de novo, né? O cara quer o certificado, mesmo que ele não saiba nada, mas ele quer, para mostrar para alguém deixar ele fazer, para alguém contratar, deixar ele fazer não, né? Para alguém contratar ele lá, ensinar ele a trabalhar. Então, o segundo estágio é tu estudar para obter uma profissão. Bom, já obtesse tua profissão, por que tu vai estudar? Não vai estudar mais, né? Não tem, já está trabalhando. Ou também você vai estudar, né? Mesmo tendo uma profissão, estuda para passar no concurso público. Tu passou no concurso público, o que tu vai estudar depois que tu passou? Não vai estudar mais. Normalmente é isso. Ou já obtesse a profissão, não vai estudar mais. Bom, a gente tem o terceiro estágio, que é o que está em voga muito hoje, que é o estudo para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional, que é uma coisa que eu falo bastante. Por que eu falo bastante? Porque as pessoas podem estar lá no primeiro estágio. Né? Um estágio que elas só se formaram lá no ensino médio, né? No primário e secundário lá, ou só fizeram curso técnico, e agora elas não sabem muito bem o que elas devem fazer para se desenvolver profissionalmente, profissionalmente, pessoalmente. Então eu falo também disso. Então esse é o terceiro estágio, onde mas ainda tu está usando o estudo não para obtenção de conhecimento ainda como um meio, uma ferramenta para obter outra coisa. Mas é um caminho, né? Então, o nosso problema com o estudo é esse, né? Porque parece que o estudo ele nunca é a estrada que tu está caminhando. Ele nunca é para te obter conhecimento, ficar mais inteligente, agir bem no mundo, fazer as coisas melhores, se tornar uma pessoa melhor. Não, ele sempre é um martelo para te bater algum prego, né? E por isso que a gente não valoriza muito o estudo, o conhecimento. Porque a gente tem uma relação errada com o estudo. Então, sempre que eu falo em estudo, eu não falo em estudo formal. Eu não falo em estudar compulsoriamente para obter um fim lá, econômico. Não. Quando eu falo isso, eu falo estudar qualquer coisa que tu faça para obter conhecimento, para você aprender, para você melhorar. Isso pode ser lendo livro, isso pode ser fazendo um curso ao vivo, né, presencial, fazendo um curso online, escutando áudios, se submetendo a uma educação pré-determinada com o fim de obter um diploma, que nem uma engenharia, um curso técnico, uma pós-graduação, se isso fizer parte da tua estratégia de carreira. Mas para obter o conhecimento e ficar mais inteligente ou te tornar uma pessoa melhor, não só como um atalho. Porque senão tu para quando tu atinge teu objetivo. Tem muitas pessoas que buscam desenvolvimento profissional, eu quero me desenvolver profissionalmente, e fica nessa, né? Aí passa, ganha uma promoção, abandona tudo, não estuda mais nada, que se dane, é isso. E no momento que tu para de estudar, automaticamente tu começa a decrescer. Quando você para de obter conhecimento, você para de aprender. Quando você para de ter essa curiosidade de querer aprender mais, né, saber mais, para fazer as coisas melhores, para fazer coisas mais importantes, para conseguir agir melhor no mundo, resolver seus problemas pessoais com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho também, né? Porque tem muitos livros que a gente compra para aprender a lidar com essas coisas. Tem muitas coisas que a gente estuda ou pesquisa ou lê, né, para aprender a lidar também com essas coisas, não só no âmbito profissional. Quando tu faz isso, tu acaba não aproveitando isso, parando de aprender. E o mundo, né, tu não tem como ficar estático num mundo dinâmico. O mundo é muito dinâmico, te falta muito conhecimento, a gente não tem noção do tamanho da nossa ignorância.
tamanho da nossa ignorância é a quantidade de coisas que nós ignoramos, que a gente não está nem vendo, porque a gente não tem conhecimento para ver. A quantidade de oportunidade que a gente deixa passar, não só de crescer, né, mas às vezes de resolver um problema ou de evitar um problema, porque a gente não tem conhecimento. Que a gente nem imagina que aquilo é um problema. Que a gente nem imagina que aquilo vai nos afetar daqui a um tempo. Que a gente nem imagina que aquilo era uma oportunidade. Então você tem que continuar estudando. Você precisa voltar a estudar. Mas é agora. Ah, Bruno, mas eu já sou engenheiro, já trabalho. Não importa. Tem um monte de coisa que tu não sabe. Tu nunca pode perder a humildade. Tu não sabe. E tu tem que ter consciência do que tu não sabe. Porque é tendo consciência do que a gente não sabe que a gente vai atrás do conhecimento. Tem um monte de coisa que eu não sei para viver minha vida como ser humano. Né? O mundo está complexo, tem umas questões psicológicas que eu não sei lidar. Pressões do trabalho, discussões, relacionamento, às vezes, né? De marido e mulher, cara, tem que, né, criar filho, não tem nem ideia, tem coisa que eu tenho que aprender, eu não sei, mas não é aprender fazendo, tem coisa que não é aprender fazendo, tu tem que ter um contato anterior, que anteceda a ação, que muitas vezes é o conhecimento teórico, que muitas vezes é o conhecimento empírico, mas o empírico de outra pessoa fazendo, não você. Então uma das melhores coisas que existe no mundo é tu aprender com o erro dos outros. Não tu repetir um erro para aprender, né? Para aprender de forma negativa. Que é tu erra para aprender. Tem muita gente que erra e vive a vida inteira errando e não aprende nada. Porque na cabeça dela ela não está focada em aprender nada, ela está focada em viver, né? Mas a gente... é uma qualidade do ser humano, eu acho que talvez seja o único animal que tem essa qualidade de ser curioso. Não existe nada mais curioso do que uma criança. Uma criança está descobrindo o mundo, ela está tocando nos dedinhos, está olhando, e quando ela ganha, né, a capacidade da fala, ela começa a perguntar por quê, por que isso, por que aquilo, por que lá. E em algum momento a gente perde isso. Eu acho que é quando a vida começa a nos bater mesmo, né? Ou quando a gente começa a ser despertado por outras coisas. Outras coisas. O mundo tem muita coisa. Então você precisa voltar a estudar. Mas não, mas eu tenho que fazer um curso técnico. Às vezes sim. Né? Lembra aquilo que eu falei? Tu pode melhorar. Tu pode melhorar profissionalmente. Eu acredito em ti, tu pode. Se eu acredito em mim, né? Por que eu não vou acreditar em ti? Mas aí tu tem que entender, tu acredita em ti? Eu acredito em mim. Eu acredito que eu vou fazer uma faculdade, vou passar, né? Por que eu acredito em mim? Agora eu vou falar da faculdade. Eu desisti da faculdade 2 vezes. Então eu entrei na faculdade em 2015, aí em 2017 a vida aí me pressionou para outros caminhos e eu parei, tranquei a faculdade. Aí em 2018 eu vou voltar, voltei, em 2019 eu parei de novo. 2020 eu não lembro. Então a vida me pressionou a parar, mas aí eu sou, né, tem que ser insistente. Aí eu voltei de novo. Então, de certa forma, é a 4ª vez que eu tô voltando. Então, né, eu já era para estar formado, não tô, mas o que importa é não desistir. Só perde quando tu desiste. E eu tenho certeza que eu vou me formar porque eu não vou desistir. Eu posso dar uma desistida, não vou desistir completamente. Eu posso, aconteceu um problema na vida que infelizmente eu tive que adiar. Então eu entendo que eu adiei, né? Não entendo que eu desisti, mas naquele momento parecia que era uma desistência. Então hoje olhando, né, depois que o tempo passou, eu adiei. Então por isso que eu acredito em mim, porque eu tenho essa vontade, né, de vai. Agora não deu, mas amanhã vai dar. E uma atitude positiva em relação a mim mesmo, em relação à minha vida, né? E você tem que ter a mesma coisa, porque assim, ninguém vai chegar e vai dizer
isso que eu tô dizendo pra ti? Cara, tem gente que vai viver uma vida inteira e nunca vai ouvir isso. Cara, tu tem capacidade. Tu vai conseguir. Vai. Estuda, tu consegue, vai. E às vezes a gente mesmo não vai dizer isso pra gente. Mas se a gente mesmo não disser isso pra gente, quem é que vai dizer isso? A grande maioria de nós não vai ouvir o incentivo. Durante toda a vida. Então você tem que ser o seu... Você tem que ser o seu garoto propaganda. Você tem que ser o seu... não sei se é o nome certo, mas... agente de torcida. Você tem que torcer por você, entendeu? E torcer pelos outros também, né? Então, você tem que voltar a estudar, né? E se você já começou a estudar, você tem que terminar esse negócio, cara. Já tá aí, não para. Tem que entender assim, ó, por que eu comecei? A gente nunca pode perder de vista o objetivo inicial. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque a vida ela vai te pressionar ao contrário. Tu vai ficar cansado, tu vai querer não ir, né? Vai ter coisas mais emergentes que vão acontecer durante o teu período de estudo, que tu vai pensar, por que eu tô fazendo isso? Aí tu vai lá no teu trabalho, lá no trabalho tá uma desgraça, e tu, mas aí hoje eu não vou, podia ter ido, tá me divertindo, podia... Não, cara, não, vai estudar, continua. A grande maioria das pessoas está se divertindo, entendeu? Normal, não estou dizendo que se divertir é anormal. Anormal é fazer da vida um divertimento. A vida não é um divertimento. A vida é composta por muitas coisas. E uma parte dela vai ser se divertir, mas é uma parte pequena. Nós não estamos num circo. Nem o palhaço que está no circo acha que a vida é divertimento. Não é. Então o que tu vai colocar no lugar do não estudar? Essa é a grande questão. O que tu vai colocar no lugar do não ler um livro? O que tu vai colocar no lugar de não ir à faculdade? O que tu vai colocar no lugar de não fazer o curso técnico? O que tu vai colocar no lugar de não fazer um workshop? O que tu vai colocar no lugar dessas coisas? Raramente é cuidar da saúde, cuidar da vida espiritual, ficar com a tua família, ficar com o teu filho. Raramente é. A grande maioria das pessoas, por ter excesso de tempo, só coloca coisa ruim no seu dia a dia. Então todo mundo vai chegar, né, num momento, e aqui eu vou entrar numa coisa um pouco mais profunda, vai chegar num momento da vida e vai se perguntar o que eu fiz da minha vida. O que aconteceu? Ou vai se perguntar por que eu não fiz aquilo que eu queria fazer? Ou por que eu desisti daquilo que eu me propus a fazer em algum momento? A consciência, por mais que a gente... E eu já passei por momentos na minha juventude de viver completamente absorto, né? Mas um dia a consciência vem e você percebe que poderia ter sido muito mais do que foi. Então, se você está ouvindo isso, né? Se você não está estudando, tem que voltar a estudar. Se você está estudando, tu não pode parar mais. Você tem que criar isso, você tem que fazer disso uma virtude. Você é uma pessoa que estuda. Você não é uma pessoa que está estudando. Não, eu sou uma pessoa que estuda. Estou na faculdade, não importa, eu estudo. Se eu não estou formado, não estou nada, eu estudo. Eu estou observando as coisas, estou querendo aprender, estou lendo livro, estou lendo artigo, estou indo em locais onde tenha conhecimento, estou trocando ideia. É isso aí, meu velho. Porque se tu também não está nisso, tu está fazendo o quê? O que tu está fazendo? Então, quando eu não estava nisso, eu sei o que eu estava fazendo. Eu estava de sacanagem, estava me divertindo, né, fazendo da vida um divertimento,
né, com costumes errados, com pessoas que não deveriam andar, fazendo coisa errada. Tu não estava fazendo, E a grande maioria das pessoas acaba se colocando nessa situação. Que eu já vivi uma situação muito ruim, né? Porque é uma situação que não traz nada pra gente, não agrega nada. Então, estudar é ser intencional. Então tem gente que está estudando no trabalho, está observando as coisas, está querendo aprender, né? Tá ligado, tá tendo um foco, né, orientado para isso. Tem gente que está completamente dispersa, refém dos próprios vícios, infelizmente, que volta e meia tem um lapso de consciência, pô, eu deveria fazer, eu deveria, mas que passa muito rápido porque ela já entra no estado absorto de novo. Então, muita gente precisa do empurrão. Então tome esse podcast como empurrão. Vai. Não olha para trás. Segue o caminho. Dá-lhe pau. Ah, mas ninguém me incentiva. Dane-se. Tu mesmo te incentiva e segue a vida. Não fica esperando ninguém te incentivar, porque ninguém vai te incentivar mesmo. Isso não existe. Ninguém está vivendo a vida para ficar incentivando os outros. Se alguém está fazendo isso, é que está ganhando dinheiro com isso lá no YouTube, no Instagram. Aí minha vida é incentivar os outros. Aí o cara fica incentivando todo mundo, vai ganhar dinheiro. Tu tem que ter a capacidade de tu te incentivar. De tu assumir compromisso e cumprir e chegar até o final. Isso vai te trazer um benefício. Então, estudar, vou abordar esse tema de outra forma, né? Não, de outra forma não. Vou abordar ele por outro lado em algum momento. Mas estudar não é só crescer profissionalmente, é obter virtude, é melhorar como pessoa, é melhorar como ser humano, é conseguir ser uma pessoa melhor para dar exemplos melhores, é conseguir ser uma pessoa mais desenvolvida para conseguir explicar as coisas para as pessoas que não conseguem entender e ajudar elas. É conseguir ajudar tua mulher, conseguir ajudar teu marido, é conseguir ajudar teu filho que vai precisar muito de ti, teus filhos. É conseguir ajudar as pessoas que estão contigo na tua empresa, que estão passando por dificuldades porque não estão entendendo o que está acontecendo, tu consegue ajudá-las de alguma forma, e é conseguir se ajudar. Porque nós também precisamos de ajuda. Às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo. E por não entender o que está acontecendo, a gente acaba às vezes errando, né? Ou interpretando as coisas de maneira errada. Então, eu gostaria que, ouvindo esse podcast, você considerasse a opção de não parar de estudar, ou de comprar um livro para aprender outras coisas, ou de voltar a estudar, fazer uma formação, se for o caso, né? Em algum momento eu vou te dizer que tu vai pensar em desistir, eu vou falar isso em algum momento de novo, mas vou te lembrar também que às vezes tu vai dar uma pausa, mas vai ter que voltar. Tu não desistiu completamente, que nem aconteceu comigo na faculdade. Mas que tu vai pensar, mas não é porque tu pensou que tu precisa fazer. Então tem que ir até o final. É? Tu tem que ter esse troço. Eu não sei explicar o que é isso, mas tu tem que ter uma gana, assim, um negócio que não dá para explicar, mas tu tem que ter isso. Tem que ter esse espírito combativo. Acho que é o nome adequado. E vai ser bom para você. Não cai na mesmice, não cai no comodismo, não cai nessa rotina, vou no trabalho, pá, não vai, porque isso vai, às vezes vai até adoecendo, a gente não cai nisso. Continua. Ou volta de onde tu parou e continua, né? Não importa que estágio tu tá, se tu tá lá no primeiro estágio, no segundo, no terceiro, que nem eu falei, se tu quer desenvolvimento, se tu não quer, daqui a pouco tu não quer desenvolvimento profissional, tu quer desenvolvimento pessoal. E essa palavra também já tá meio batida, né? Mas bem, tu não quer crescer nem nada, entendeu? Tu quer aprender algumas coisas para te lidar melhor com os problemas. Então eu não sei se eu já falei aqui, eu dei uns 5, 6, 7 anos, eu já estudo psicologia. Mas compro um livro, leio alguma coisa, vejo alguma live. O que isso tem a ver com a minha profissão? Nada, mas é um conhecimento que me ajuda a pensar melhor.
Então tem um curso que eu faço de filosofia há tempos, né? Uns 2 anos. Não vou terminar nunca. Olho uma aula a cada semana. Por que eu faço isso? Porque é uma coisa interessante, me ajuda a entender melhor, né? O mundo que eu estou inserido, entender melhor as coisas, me ajuda. O que isso tem a ver com a minha profissão? Nada. Então não caia, né? Não caia na ideia absurda, né, de que a gente nasceu para trabalhar e estudar para trabalhar. Não é isso. Apesar de muito da vida ser isso, 1/3 da vida é isso. 1/3 da vida realmente é trabalho. E vai ter muito estudo e muita coisa que tu vai ter que fazer para trabalhar, normal. Parte da nossa responsabilidade como ser humano, normal. Prover nossa subsistência. Mas existe tantas outras coisas que nós ignoramos completamente, que nos fazem falta. Então não é só faculdade, curso técnico, Senai, Senac, não é só isso, pessoal. Não é só isso. Tem 1 milhão de coisas para aprender. O que a gente conhece é um grão de areia. O que a gente ignora é o deserto. Então, obter conhecimento faz você agir melhor no mundo. Obter conhecimento faz você ser uma pessoa melhor. Se você não ficar focado só numa coisa, mas buscar também conhecimentos que lhe tragam virtudes, né? Tá convivendo com escritores que consigam te levar como pessoa, ou tá olhando exemplos de pessoas melhores que você, de pessoas mais corajosas, mais virtuosas. Você também conseguir, às vezes por mimetismo, se tornar uma pessoa melhor também. Porque a vida não é só crescimento profissional, a vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é isso. Na realidade, a vida é muito pouco disso, né? Quem faz da própria vida só isso acaba transformando a vida, às vezes, no inferno. A vida é isso também, mas não é só isso. Então, lembra que eu falei, né? Quando eu falo estudar, eu não estou falando ir na faculdade, fazer prova, não estou falando só disso, estou falando que isso faz parte também. Mas estou falando de obter uma virtude de fato. A virtude da sabedoria. De obter um valor, o valor de buscar conhecimento. De ter o estudo como valor. Isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Espero que isso tenha contribuído, né, de alguma forma. Eu dei uma devagada, como sempre, né? Mas o caminho é esse, é caminhando que se faz o caminho. Não tem linha de chegada. E quem estuda para fazer prova é criança e adolescente. A gente tem que estudar para melhorar como pessoa. E a gente tem muita coisa para estudar. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.